Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 16 de julho, 15º domingo do tempo comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que fala o povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesse 15º domingo do tempo comum, a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Mateus, um Evangelho muito conhecido, né?
que nós chamamos de parábola do semeador. Aqui não necessita muito de explicação, porque Jesus, ele diz a parábola e depois ele explica a parábola mais à frente, né? O que cada coisa significa. Mas uma coisa que precisa deixar de reflexão ao nosso coração. O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Há quanto tempo a gente vai na missa? Há quanto tempo a gente lê a palavra de Deus? Muitas pessoas, nasceram dentro da igreja. Mas o que nós estamos fazendo com essa palavra que nós ouvimos? Será que ela está entrando por um ouvido e saindo pelo outro? E não está causando mudanças na nossa vida? É sobre isso que o Evangelho nos diz hoje, né? A palavra é como uma semente que cai em vários tipos de solo, em várias situações. Nós sempre devemos buscar, ser essa terra fértil, essa terra onde a palavra de Deus cai, germina, cresce, produz frutos. E quais são os frutos? São os dons doados ao outro. Esses são os frutos que a palavra de Deus gera em nós. Uma vida baseada na palavra do Senhor é uma vida doada ao outro. É uma vida missionária. É uma vida onde a gente encara, como uma verdadeira missão de anúncio. E veja, assim como uma semente ela cai, cresce, produz frutos, e aqueles frutos contêm novas sementes. E essas sementes servem para fecundar outros solos. E assim deve ser a palavra de Deus na nossa vida. A semente do Senhor deve entrar no nosso coração e através de nós, dar frutos e fecundar outros solos, e brotar em outros lugares. Isso é missão. Papa Francisco nos diz muito sobre a missão. Papa Francisco nos diz muito sobre o ir ao encontro. Então, que no Evangelho de hoje, meus irmãos, nós possamos pensar na nossa vida, essa questão da missão, essa questão do ir ao encontro do outro, do anúncio do Evangelho. Que nós possamos colocar para frente esse nosso aspecto missionário, e anunciar e semear a palavra do Senhor por onde a gente passar. E mais que isso, deixar que a palavra brote e produza frutos ao nosso coração. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Santo domingo a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.